Amém? Amados irmãos, abrem a sua Bíblia rapidamente em 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 e 10. Quantos vieram buscar uma pequena porção da palavra do Senhor aí? Digam amém. Eu acho que uns 5, 6 vieram. Acho que a gente está em mais número aqui, né? Quantos vieram buscar uma pequena porção da palavra do Senhor aí? Amém. A minha oração nesta noite é que o Espírito de Deus fale por mim. Sem Ele eu nada posso, eu nada sou. Mas o importante é nós permanecermos na videira, em Cristo Jesus, porque é Ele que nos capacita a entregar algo à igreja à medida da necessidade. Amém? Diz assim o versículo: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Em algumas versões diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre. Sua mãe lhe deu o seu nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou o Deus de Israel. Em outras versões, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Abençoe-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o final da sua oração: e Deus atendeu ao seu pedido. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor fale através de mim, fale, Pai, ao coração da Tua igreja, do Teu corpo, ó Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, revigorados, transformados, Pai, com um coração, Pai, ardente, Pai, por mais de Ti, buscando mais de Ti, cumprindo, Pai, a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, fala ao coração da Tua amada igreja, Senhor. Fala ao coração daqueles que estão em casa, nos assistindo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, a mensagem desta noite ela está intitulada em uma pequena biografia. Que pode, né? No meio de uma genealogia aparece o nome desse camarada aqui. A biografia, só para a gente deixar em paralelo aqui, ela é o quê? Um texto que conta a história da vida de uma determinada pessoa. É a descrição dos fatos particulares da vida de alguém, contém dados e acontecimentos importantes. Pode até ter foto ou não, no caso aqui não tem, né? Não tem nem como ter foto. A biografia é construída com dados precisos, incluindo nomes, locais, datas, principais acontecimentos importantes. No caso de Jabes aqui, seria uma biografia incompleta. O que nós temos a respeito de Jabes está aqui nesses 2 versículos. Mas a Bíblia diz que Jabes foi diferente. Diz que ele foi o mais respeitado da sua casa. E essa mensagem, alguns anos atrás, acho que uns 5 anos para trás, eu ministrei com um título diferente. Apesar que cada dia é um dia diferente, né? E sempre quando nós olhamos para a história da vida de alguém, como nós podemos aprender lições e aplicar na nossa vida. Porque aprender assim, você olha, observa e coloca em prática. Simplesmente assim. Essas lições de quem já viveu seus desafios, suas decepções, seus traumas, infortúnios, suas prostrações, quem nunca, né? Mas também viveu as suas alegrias, celebrações, a paz, a esperança, o sobrenatural, o vigor proveniente do único Deus que criou todas as coisas e designou cada uma delas para propósito. Abundância de vida e exultação profunda no Espírito. Isso aqui é um relato de cada um de nós aqui. A história, meus amados irmãos, ela toma forma real dentro do cotidiano. Ela relembra, ou melhor, ela traz memória aquilo que nos dá esperança, como Jeremias diz lá em Lamentação. Disso me recordarei, por isso tenho esperança. Podemos lembrar de Jeremias 3,19, que fala do exílio. Lembra que Jeremias, ele recomendou ao povo de Israel, falou assim: olha, eu recomendo que vocês sejam prisioneiros, sejam cativos na Babilônia. Quem quer ouvir uma mensagem dessa? Ninguém quer ouvir. Mas Deus, ele
entra na história de novo, ele faz promessas. Em Jeremias 29:14, ele diz assim: olha, vocês foram para a Babilônia, vocês são cativos na Babilônia, mas eu tornarei a trazer-vos do lugar onde vos mandei para o exílio. Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele tem essa necessidade. Se a sua história não está legal, Ele pode mudar ela. Ela pode se tornar um arauto. Você pode alcançar coisas que você jamais imaginou alcançar. Não é porque você é inteligente, porque você é capacitado e tem inúmeras faculdades aí, MBA, não é por isso não. É porque se Deus está na sua vida, Ele pode todas as coisas. Ele pode. Quando eu olho para a história, vejo a linha do tempo, que é dada a todo ao ser vivente. É uma carreira cíclica, não se pode mudar. Você nasce, cresce e morre. Mas o mais importante é o que você faz dentro desse ciclo. O que você faz com esse tempo que Deus tem confiado a você. Não se pode mudar isso. O que vale é o que você se torna nesse período para a glória de Deus. Podemos observar a cronologia humana, em genealogia, que de fato ambos estão ligados à história. Só para a gente entender que a genealogia é uma série de antepassados de alguém, é uma ciência auxiliar, é o estudo da origem, da onde os seus antepassados. Eu gostaria de saber da onde é a minha árvore genealógica, né? Se eu vim da raiz de Jessé, de Jesus, do leão da tribo de Judá, ou talvez não. Vim de uma outra descendência. Mas mesmo assim, o que importa é o que Deus pode fazer através da sua vida hoje. Amém? Vocês estão entendendo? Bom, baseando-se na vida de Jabes, vemos a importância da história e a necessidade de olharmos para ela com atenção. São poucas informações, mas observe comigo. Você já parou para pensar por que a Bíblia Sagrada ela é um livro histórico? Então ela vai ter vários exemplos. Por que Deus cuidou que esse livro permanecesse até os dias atuais? Para que você pudesse ter na sua casa. Tentaram tirar, acabar com a Bíblia. Mas a palavra permanece ali. Aleluia. Por quê? Não precisa, é uma pergunta retórica, mas você sabe responder. Vamos falar um pouquinho sobre Jabes. Não tem muito para falar sobre ele, porque a sua biografia ela é uma mini biografia pequena, mas Jabes ele era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre sua vida, as informações que temos estão contidas somente nesses versículos. Inegavelmente, Jabes nasceu debaixo de um preconceito. Jabes ele foi estigmatizado. Por certo tempo recebeu um nome que ninguém queria receber, não era culpa dele, né? Mas eu fico imaginando, como que os pais podem colocar um nome no filho que significa pesar, tristeza, sofrimento? É até difícil de imaginar. Mas como nós podemos ver através da vida de Jabes, Jabes foi um homem que ele olhou para todo o sofrimento, para toda aquela circunstância, ele podia escolher e falar assim: eu estou acabado. Acho que nada vai acontecer para mim, acho que eu tenho tudo para dar errado. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Por isso, nós estamos hoje falando sobre Jabes. O nome Jabes significa o que causou dor. Nós não sabemos, né? Nos tempos bíblicos, os pais escolhiam os seus nomes, davam o nome dos seus bebês pelas circunstâncias associadas à concepção, ao nascimento. Situações difíceis como tragédias, entre outros, mas também momentos de alegria e de oportuna felicidade, eles davam seus nomes também com significados. Mas nós temos um exemplo também de 1 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 23, a família de Efraim, que diz assim: depois ele se deitou de novo com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho, e o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Só para você entender aqui, o nome Berias é grito de dor. Olha a situação na casa de Efraim. Diz que ele mandou os filhos buscar o gado em uma certa jurisdição. Diz que os homens de Gate pegaram seus filhos e assassiná-los. Assassinaram todos. Levaram eles, deixaram todos mortos.
Você imagina como é que estava a casa desse homem? Aí diz que, quando nasceu Berias, o nome significava porque as coisas iam mal na sua casa. Mas uma coisa que eu percebo aqui na vida de Jabes, Jabes queria uma vida além dos limites que lhe foram impostos. Quando acabamos de ler sobre esse texto, no versículo seguinte, a lista chamada de membros da tribo de Judá continua, a genealogia. Diz assim, Equelube, irmão de Suá, gerou Meir, e continua falando toda a descendência de Judá. Mas havia alguma coisa especial neste homem que foi capaz de levar o escritor, algumas pessoas atribuem até a Esdras, que escreveu 1ª e 2ª crônica, não é ainda certo, né? A fazer uma pausa no relato, limpar a garganta e mudar até a forma de escrever. Parece que ele está dizendo, ei, espera um pouco. Você precisa saber algumas coisas sobre esse cara aqui, sobre Jabes. Ele está muito acima do resto. E qual foi o segredo da reputação duradoura de Jabes? Você poderia procurar em todas as páginas da Bíblia, como eu já fiz, e não vai achar nenhuma informação a não ser que as que a gente acabou de ler aqui nesses 2 versículos. As coisas, de fato, começaram mal para Jabes. Mas ele fez uma oração comum, de apenas uma frase. E tudo acabou excepcionalmente bem para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Está claro que o resultado pode ser atribuído à sua oração, lógico, aqui, de fato, a oração está em destaque. Mas como disse hoje aqui o Jackson, as nossas atitudes, elas fazem toda a diferença. Porque Jabes poderia não orar. Ele poderia alimentar a sua dor, alimentar aquilo que tanto o massacrava. Você imagina as pessoas falando assim, olha o sofrimento passando aí. Olha o homem de dor que causou dor na mãe dele. Nós não sabemos bem ao certo o que fez a mãe colocar esse nome. Sei lá, talvez um momento muito difícil, financeiro, dores ou doenças na fase de gestação, nós não sabemos. Mas o que eu sei, que Jabes fez essa oração aqui. Jabes disse, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Diga aí juntamente comigo. Que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. Desculpa. Então aqui eu quero começar a falar um pouco sobre essa oração, ou essa atitude que fez Jabes ser mais ilustre que seus irmãos, ou ser mais respeitados. E como a gente tem uma série de Bíblias espalhadas pelo mundo inteiro em versões, tem algumas que dizem que Jabes foi o mais honrado. Bom, o seu começo foi triste, por isso a sua mãe chamou Jabes, o que causa dor. Primeira coisa que eu quero pregar aqui para vocês: não permita que experiências ruins do passado imobilizem você. O que tem de gente aí, não indo para frente, não conseguindo conquistar as coisas que Deus já declarou, já abençoou a sua vida, está muitas vezes ancorado ao passado. Mas hoje é dia de você largar isso, se desprender, porque Deus tem algo novo para você. Recebeu esse nome por causa do sofrimento, isso é claro, né? A Bíblia não relata qual desses motivos, talvez, hipoteticamente falando, poderia ser um problema de doença muito grave. Na família, alguém, um ente, na mãe, enfim. É um momento de complicações da própria gravidez, problema, crise financeira.
Enfim, o menino nasce e ele levanta, a mãe e os pais, né, levantam um monumento permanente à sua dor, colocando o nome de seu filho Jabes. Os nomes antigamente não eram apenas dados por sua beleza sonora antigamente. Nossa, esse nome é bonito, né? O pastor Alexandre costuma dizer muito esse nome aqui, Nebuzaradão. Nome bonito, né? Se vocês quiserem, pode usar aí. Mas havia uma realidade na vida da pessoa que dava o nome, para trazer um monumento que sempre, quando olhasse para aquilo, pudesse lembrar e, de alguma forma, ter uma consciência de que dias ruins passaram, ou dias bons também. Lembra do último filho de Raquel? Foi Benjamim, né? Ela queria colocar Benoni. Benoni é filho da minha dor. Jacó, esperto, falou assim, não, vou chamar Benjamim. Vai ser filho da minha destra direita. Ele muda. Porque Jacó sabia muito bem o que ele estava fazendo. Você vê que Jacó se torna Israel, e quando ele se torna Israel, ele chama todos os filhos, está próximo de morrer, ele começa a profetizar para todo mundo. Sabia que isso poderia, de certa forma, interferir. Mas, irmãos, talvez hoje você possa estar passando por um momento difícil, onde existe um estigma na sua vida. Algo do passado que acometeu você, que impede você de avançar, de crer que coisas maiores podem acontecer na sua vida. Mas eu venho te dizer hoje aqui, nesse dia, nesse domingo, pelas infinitas misericórdias de Deus, Deus quer intervir na sua história e quer que ela termine da melhor maneira possível. E para começar, da melhor maneira possível, é em boa velhice, cheios de dias, vendo os filhos dos seus filhos gozando de boa saúde. É isso. Mas sabe de uma coisa, de certa forma isso pode ter te mobilizado, mas saiba que Deus quer livrá-lo de todos os seus traumas. Pode ser medos, enfim, você pode usar aí, sinonimicamente falando, a palavra que achar melhor. Em Isaías 43:1 diz, aquele que te criou, Jacó que te formou Israel, não temas, porque eu te remi. Eu o convoquei pelo nome. Você é meu. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Eu convoquei você pelo nome. Antes de você ser concebido, Deus te chama pelo seu nome. O salmista diz que Deus faz planos a seu respeito e escreve num livro. Você ainda está do informe. E você desacredita, está sentado aqui que Deus tem coisas grandes para você. Deus não permitiu que você nascesse nesse período de tempo, nesse estágio. Deus chamou você para viver para a glória dEle, para viver grandes coisas. Eu não estou fazendo isso aqui para poder motivar a bravata emocional, não. É porque o nosso Deus, Ele intervém na história e muda a história. Essa história começou mal, Ele pode mudar todas as coisas. Crê nisso, querido. Toma isso para você. Eu vim aqui e vou falar toda vez, porque eu tenho que falar isso. Se essas coisas não acontecessem, eu não vim aqui pregar para vocês, não. É porque alguma coisa está acontecendo na minha vida. E quando as coisas demoram, elas estão sendo geradas, e você fica ali inquieto, fala, as coisas não acontecem. Fala assim, mas eu vou culto domingo de novo, porque eu vou me robustecer, eu vou se tornar mais forte, mais preparado, porque Deus, Ele chama as coisas pelo poder da palavra. Assim, quando Ele profere, as coisas acontecem. O salmista diz, porque o nosso Deus, Ele é já, Ele é no momento oportuno, é agora, é só Ele falar, as coisas acontecem. O Salmo 23, né, o famoso Salmo 23 diz, embora eu caminhe pelo vale mais escuro, ou pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois você está comigo, sua vara e seu cajado, eles me confortam. A vara e o cajado do Senhor é Deus te balizando, te colocando em lugares seguros, falando, não vai por aí não, vai por aqui, porque eu já preparei para você, a mesa já está preparada, você vai poder sentar e vai poder, sabe, se esbaldar, porque Deus preparou para você. É Ele que te guiou. O guarda de Israel, ele não dorme.
Nós dormimos, nós precisamos disso, mas o guarda de Israel, ele não precisa disso. Ele está com os olhos fitos em você, nesse exato instante. Ele sabe da tua necessidade. Eu estou pregando aqui, eu não sei o que você está passando, mas Deus, Ele sabe de todas as suas necessidades. No Salmo 23, versículo 1, a palavra no original, o versículo ali inicial, diz, Adonai roi Eloi exar, que significa assim, o Senhor é o meu pastor, e a tradução original, e Ele jamais faltará a mim. A gente muitas vezes entende errado, né? Senhor, meu pastor, nada me faltará. A gente quer se prover e se valer de bens materiais, né, de dinheiro. Não é isso. Você pode estar passando o momento mais difícil na sua vida. Está comendo fogo. Mas o Senhor está ali com você, te ensinando. Sabe? E no momento certo Ele vai te abençoar. Não arrede o pé dessa casa. Não saia da presença de Deus. Vai chegar o momento do triunfo, vai chegar o momento da alegria. Deus vai fazer algo poderoso na sua vida e você vai vir testemunhar aqui. Salmo 34, versículo 4 diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus traumas. Não tem trauma na presença de Deus que possa permanecer. Se você crê nisso, toda a pecha que foi colocada sobre a sua vida, dizendo assim, você não vai dar certo não. Você é um caso perdido. Um grande amigo meu, um dia ele testemunhou isso para mim. Tiago, eu nasci num lugar onde de 10 crianças, 1 dava certo, 9 se perdia. E eu sou um desses que deu certo. Sabe por quê? Porque eu conheci um homem de Deus. E ele começou a ensinar a Bíblia para mim. E eu fui entendendo quem era o Deus de Israel sobre a minha vida. E ele se tornou um cara bem-sucedido hoje. Deus abençoou ele grandemente. Por quê? Porque ele escolheu viver para o Senhor. Segundo, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Ou foi mais honrado. O mais respeitado, né? Para os que buscam a piedade, Deus tem um lugar de destaque. Saiba de uma coisa, se não aconteceu, está para acontecer, tá? Deus está preparando um lugar de destaque para você. Eu posso falar seguramente porque quando eu cheguei nesse lugar, eu jamais imaginava pegar um microfone aqui trazer uma palavra para a congregação. Como os nossos líderes dizem, né? Apesar de mim, um improvável. O pastor Alexandre pregou esse dia. Eu era um improvável com todas as forças. Mas quem me trouxe até aqui, você sabe, foi o mesmo que trouxe vocês aqui. O Senhor Jesus me trouxe até aqui. E o melhor que eu posso fazer é juntar todas as minhas forças, às vezes as poucas que eu tenho, me preparar e vir aqui. Não sabemos o certo, porque esse título, um homem mais ilustre, algumas pessoas acreditam que é por causa da sua inconformidade com a decretação da derrota na sua vida. Como eu disse lá atrás, né? Imagina as pessoas olhar para você e falar assim, não olha para aquele cara não, aquele cara ali é a tristeza em pessoa. Aconteceu uma desgraça na família dele, não vai lá perto dele não, que é perigoso pegar não sei. Havia um estigma, um preconceito contra a vida de Jabes. Em outra versão diz que ele foi o mais respeitado de sua família, nome que, por causa ou melhor, ele foi o mais respeitado de sua família, mesmo com o nome que recebeu de sua mãe. Ou seja, ele se destacou entre os demais, porque ficou conhecido como um homem que alcançou o favor de Deus sobre a sua vida. Eu pergunto para vocês, o que faz um homem alcançar o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Vocês já pararam para pensar nisso? Você já parou durante o dia e falou assim, mas por que nós alcançamos o favor de Deus? Se todo mundo soubesse essa receita, eu distribuí aqui, vocês já podiam ir embora para casa e praticar. Mas isso parte de construtos espirituais, individuais de cada pessoa aqui. Cada um tem um estilo de vida.
O caráter dele, ele era um dos fidalgos de Deus. Deus conhece pessoas como grandes, não devido aos seus conhecimentos, proezas, riquezas, influência, mas por causa da sua piedade. Diga aí, piedade. Quem foi o homem mais piedoso da Bíblia? Pode responder aí. Isso não é retórico, não. Exceto Jesus, né? Que Jesus não dá para competir. Mas quem foi o homem mais piedoso? Vou dar uma dica. O homem mais piedoso era o mais rico do Oriente. Quem que é? Não. Jó. Jó foi o homem mais piedoso. Sabe, a nossa piedade, a nossa vida com Deus. Hoje nós tivemos uma palavra aqui no Tadel. O melhor, diga de passagem, todas as palavras que têm sido ministradas aos domingos aqui no Tadel é de uma riqueza surpreendente. Vocês não podem perder, irmãos. Venha participar. Venha, sabe, receber desse tesouro de Deus na sua vida. É para a liderança, mas você pode crescer e pode aplicar na sua vida diária. Você pode aplicar em inúmeras situações, no seu trabalho. É conhecimento de Deus para você. O Jacques falou hoje aqui sobre a nossa vida de intimidade com Deus. Aí você fala assim, mas que assunto batido, se fala muito sobre intimidade. E é interessante, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Mas por que uma vida de intimidade faz toda a diferença? Olha para a história de Jó. O diabo vai prestar conta para Deus, vai até a presença de Deus. E quem está testemunhando de Jó é o próprio Deus. Isso é ser piedoso. São coisas para fazer nós refletirmos e mudar a nossa vida, dar uma guinada. E pensar, eu quero ser diferente. Sabe, a graça ela nos nivela. Todo homem. Estamos debaixo da mesma graça. Estamos suscetíveis aos erros, porque em 1 João diz que aquele que não peca é mentiroso, mas o mesmo João que fala que aquele que não peca é mentiroso, diz que nós temos um justo juiz advogado, que perdoa os nossos pecados. E o que nos faz grande, se destacar, é a piedade de Deus em nossas vidas. As pessoas têm que nos conhecer por essa piedade. Olhar para você e falar assim, você é passageiro por aqui. E fazer uma pergunta, você conhece o Senhor Jesus? Aí você pode falar assim, é o meu Senhor e Salvador. Sermos conhecidos pela piedade é um privilégio de poucos. Você onde você se relaciona, o seu oikos, né, o local onde você está, você é conhecido pela sua piedade? Mas também, Jabes foi diferente de todos da sua casa, ilustre, o mais respeitado, porque buscou Deus sem reservas. Muitas vezes nós negociamos muitas coisas com Deus, né? Nós negociamos a nossa carreira, o nosso tempo, as nossas finanças. Deus, Ele talvez não seja o primeiro da lista. Eu não estou colocando isso aqui para bater em ninguém, não. Por quê? Porque eu passo por isso também. Às vezes eu começo a colocar em xeque meu mindset aqui, começo a pensar, falo, Senhor, eu não tenho priorizado. Mas o segredo é reconhecer e voltar para a rota, para essa vida de intimidade, essa vida de busca. Deus te chama para se destacar simplesmente porque você escolheu viver para a sua glória. Lembra em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É forte esse versículo. Não é algumas coisas. É tudo. Tudo para a glória de Deus.
Em Deuteronômio 29, 9 diz: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Eclesiastes 10, 10 é um versículo, um texto que eu gosto muito, diz assim, parece que não tem nem conexão, mas eu vou fazer essa relação aqui. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Sabe? Suas ferramentas espirituais, elas estão afiadas. Elas foram forjadas, elas estão sendo bem cuidadas. Você tem usado ela da maneira correta ou ela está cega? Você tem usado ela no reino de Deus da maneira correta? Em Provérbios 23, versos 17 e 18, não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Vou ler de novo. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. Aqui não é a música do Jota Quest, não, de dias melhores. Isso aqui é a Bíblia de Deus, a palavra de Deus falando aqui. Haverá um bom futuro, sabe, uma expectação certa de que os seus passos na direção de Deus é uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso. Terceiro, estou terminando, tá? A sua oração, vamos falar um pouquinho sobre a sua oração. Diferença que muitos na época oravam aos deuses, inúmeros deuses que haviam na época, se prostravam diante de árvores, sinais no chão, sinais no céu, fumaça, um monte de coisas se curvavam. Mas Jabes, ele fez uma oração ao Deus de Israel. E eu estava folheando a palavra de Deus e me lembrei que Adão e Eva gerou Caim e Abel. Caim assassinou Abel. E no local veio um outro filho, Sete, que significa substituto. E diz que Sete é pai de Enos. E diz que a partir de Enos, aí diz assim, aí começou-se a invocar o nome do Senhor. Começou a invocar o nome do Senhor. E diz que Enos era trisavô de Enoque. Sabe quem foi Enoque? Diz a Bíblia, Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Por quê? Porque Enoque não foi encontrado. Foi Enoque. Chega de andar aí na terra dos viventes. Vem andar aqui comigo. Aonde que eu quero chegar com isso? Orações daqueles que invocam o Senhor. Atrai a atenção de Deus. Tem suas vidas mudadas de maneira poderosa. A descendência de Caim, vocês sabem o que se tornou. Mas a descendência dos escolhidos de Deus, de tempo em tempo ressurgia alguém. Só para lembrar aqui, Jabes era da tribo de Judá. Judá, nós sabemos que veio a descendência de Davi, e da descendência de Davi vem quem? Jesus, que é o leão da tribo de Judá. A gente poderia até criar uma mensagem aqui, né, correlacionando, mas não é esse caso aqui, análise, né? Mas enfim, essa oração de Jabes, ela serve para nos colocar diante de uma realidade, de que orações certas, feitas da maneira correta, utilizando o exercício da fé, pode mudar a história de qualquer pessoa. É uma intervenção de Deus na linha assim, que é exclusiva. Deus vai lá e resolve a parada toda. Não era, mas por que é? Porque Deus está ali. Porque chegou o momento de fazer. A oração que ele fez, provavelmente, alguns estudiosos, né, diz que foi uma oração de sabedoria como a de Salomão, justamente quando ele estava se estabelecendo no mundo. Ele se pôs a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, colocou-se
sob a bênção e proteção divinas e prosperou de acordo com esta oração. Eu acredito assim, não dá para medir a intensidade dessa oração, mas ele, sem reservas, ele orou a Deus com todas as suas forças. Eu estou cheio disso. Estou cheio de ser taxado daquele que causou o sofrimento. E eu quero viver o sobrenatural do Senhor. E saiba de uma coisa, o Deus que agiu no passado está agindo agora no presente, nesse momento aqui. Pode ser que nesta noite, esquece que sou eu que estou ministrando aqui, mas pelo Deus, o soberano Deus, Ele pode mudar as coisas hoje, começar a partir de agora. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Eu quero até fazer uma pausa aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que querem ter seus filhos, seu primeiro filho. E eu quero ter mais um filho também. Não é para chorar não, amor, é para sorrir. Porque Deus vai mudar a nossa história aqui, a história de muita gente. Sabe, Deus tem prazer em alegrar a nossa casa. Sabe, irmãos, como o pastor Alexandre disse aqui, vai ser um levantamento de criança aqui, sabe, apresentando diante de Deus aqui. E a gente vai se alegrar, a gente vai se lembrar desse dia, sabe? Porque eu não estou falando aqui para alegrar, eu estou falando porque Deus, Ele muda a nossa história. É Ele que faz. O Senhor, eu estou aqui esperando a minha vez. A nossa hora vai chegar. Amém? Amém? E quarto, e último, o que Jabes pediu? Qual foi o pedido de Jabes, né? Foram 4 coisas. Primeiro, a bênção de Deus. A certeza da divina proteção, o conforto divino, o controle. Deus reinando completamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, por onde você passa, onde você palmilha, sabe, a bênção de Deus, as pessoas reconhecem isso e falam assim, esse homem aí, essa mulher aí, eles são abençoados. As pessoas vão ver isso. Essa oração. Lembra que quando a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-edom? Diz que ficou lá 3 meses. O que aconteceu com Obed-edom? Ele foi o quê? Ele foi grandemente abençoado. Diz que Davi ficou sabendo que ele tinha sido abençoado. Falou assim, vou levar de volta a arca. Precisa voltar para Jerusalém. Vou levar a arca de volta. Ele se animou. Por quê? Porque é onde há a presença de Deus, a bênção é estabelecido dentro da sua casa. Segundo, da oração, né? Segundo pedido, engrandecimento. Ele pediu para ser engrandecido. Não há mal nenhum nisso. Ele diz assim, se meus termos amplificarem. Ele também, ao mesmo tempo que ele pediu para ser grande, ele queria aumentar as suas fronteiras, mas também queria ter influência. Influência sobre outras pessoas. Deus deu uma jurisdição a ele. Podemos pedir para o nosso bel prazer ou para atender à vontade de nosso Pai Celeste, né? Mas, o que a Bíblia diz, mas busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o que vai acontecer? As demais coisas vão acontecer. Jabes não queria viver com o ônus de seu passado massacrando, mas sim que o seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Semelhantemente, essa é uma atitude que devemos ter também. Por exemplo, existem pessoas, aqui nessa igreja não, tá? Existem pessoas que muitas vezes estão acomodadas com a situação. E ainda ficam reclamando, não consigo conquistar nada, não tenho futuro, sou uma pessoa que nada dá certo. Só para você ficar feliz, porque eu sei que alguém já falou isso, eu já falei isso aqui. Eu já falei muitas vezes. Principalmente nos momentos difíceis, momentos de confusão, sabe, daquela enfermidade emocional que você não sabe lidar, que você não está conseguindo esperar, você não se aguenta, aí saem essas coisas aqui. Sabe, um pensamento como esse cria barreiras para que oremos a Deus com todas as nossas forças. Não tinha nem força e vontade de orar, mas Jabes não.
Jabes não era algo negociável. Ele tinha que fazer isso porque ele estava invocando o Deus que poderia resolver todas as coisas em sua vida. De certo, essa não deve ser a sua postura. Nós somos filhos de Deus, aquele que nos ajuda a conquistar mais, porém precisamos ter a disposição e ir atrás, começando pela oração. O terceiro pedido dele, o desejo de que a mão de Deus estivesse com ele. Olha só, dá para a gente colocar aqui alguns pontos. Ele reconhece sua própria fraqueza. Saiba que você não tem força para fazer muitas coisas, mas tem coisas que Deus vai fazer através de você. Segundo, quis saber mais do poder divino. Nessa altura do campeonato, Jabes sabia que Deus, ele tinha um atributo que nenhum outro Deus pode ter. Ou melhor, Deus com um poder deponderável, que pode fazer tudo o que lhe apraz, do jeito que quer, como quer, na hora que ele quer. Jabes entendeu isso. Quis ser guiado. Quem não quer ser guiado? Quem não quer acertar o alvo? Deus pode te dar a direção certa. Ele quis ser guardado por Deus. Não adianta você ter os seus ermos, as suas terras. Alguém tem que cuidar para você, não são as pessoas invadem. Podem querer fazer mal contra você. Jabes sabia que Deus podia guardar a sua jurisdição, guardar a sua casa. Jabes sabia também que poderia ser instruído, ser ensinado pelo próprio Deus de Israel. Jabes sabia que seria protegido totalmente por Deus. E a quarta parte da oração, ser preservado do mal. Bom, esse último, Jabes entende que seus passos, por mais que sejam prósperos e abundantes, jamais seriam uma tarefa fácil. Ele sabia que existia males e dores. Não se pode mudar certas coisas. Elas estão aí. Mas é diferente você passar com Deus ou passar sem Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De certo que não vamos encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro fora da presença de Deus. Pois somente a presença de Deus que traz a ausência do inimigo. Até porque nós não temos forças ou ferramentas para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja conosco. Se Deus estiver com você, Jesus ele te dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Mas tem que estar nele. Jabes reconheceu a presença do mal em si e em redor dele. Muitas vezes nós temos que lidar com a própria, vamos dizer assim, malícia do nosso coração. A própria maldade que muitas vezes nos acomete por instantes. E aí vem o fruto do Espírito e você, na sua consciência, dissipa aquilo como ruim. E passa a ter uma mente santificada. Nós temos que saber lidar com isso. Reconheceu que não era capaz de se resguardar-se a si mesmo. Precisava da proteção divina. Reconheceu que em Deus havia todo o bem. Diga aí, todo o bem. Todo o bem. E que o mal não poderia prevalecer na presença de Deus. Sabe, eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm colocado em prática o culto doméstico, e sei que tem experimentado de grandes coisas. Você sabia que era de costume o povo de Israel sentar na sala da sua casa, ou no meio da tenda, e começar a falar dos feitos do Deus de Israel, das grandes coisas, porque aquilo inflamava os corações e fazia com que eles andassem permanente na presença de Deus? Isso é poderoso. Isso faz toda a diferença. E aí, concluindo, Deus concedeu o que havia pedido. Os 4 pedidos Deus concedeu a ele. Entra-se para a história uma pequena oração que ressoa como um voto diante de Deus. Algumas pessoas acreditam que essa oração foi um voto, porque em algumas versões, depois que fala assim, e se me abençoares muitíssimo, fizeres que
os meus termos amplificares, né? Se a tua mão for comigo e fizer que do mal não seja aflito, algumas vezes tem uma reticência. Acredita-se que havia uma continuidade. E acredita-se que Jabes talvez estaria votando com Deus. Mas eu prefiro acreditar que Jabes era um homem conformado com a situação, desenvolveu um coração ensinável e uma vida de piedade. Aqui está o segredo, não tem coisas diferentes, 300 pontos para você estudar, não. É cultivar um coração ensinável e uma vida piedosa. Diga aí, um coração ensinável. E uma vida piedosa. Hoje o Jackson ensinou um negócio aqui para a gente super interessante, que ele falou assim, que às vezes a gente tem que abrir mão da nossa razão, né? Você tem entendimento, você sabe que aquilo que você está passando está dentro da sua razão, você tem por direito exercer até autoridade, mas você abre mão da sua razão para que o outro também possa ser alcançado. Sabe que isso é graça? Trazer a pessoa para o mesmo nível, abraçar e caminhar junto como o corpo de Cristo. Amém? Fique em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, eu louvo o teu santo nome porque meus irmãos não dormiram hoje. Sei que a mensagem hoje não teve muitos gritos aqui, mas a ideia era que nós pudéssemos discorrer sobre coisas que são tão simples, mas que são tão poderosas nas nossas vidas. Coloque isso em prática. Isso aqui pode ser só um texto, mas ele sendo aplicado em sua vida, ele pode alcançar dimensões, sabe, excepcionais. Amém? Abaixe a sua fronte. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais esse domingo, pela tua palavra, Senhor. E aqui, Pai, a sua igreja, o teu corpo, ó Deus, a igreja que chama pelo teu nome. Pai, assim como Jabes, ele foi o mais ilustre. Senhor, nós pedimos ao Senhor, Pai, que as nossas vidas, que nós possamos aplicar a nossa caminhada, Senhor, a nossa trajetória, Senhor, aplicar o nosso coração ao exercício da fé, aplicar, Senhor Deus, o nosso coração a uma vida, Pai, piedosa. Pai, que nossos corações a cada dia se tornem mais, Senhor, ensináveis, ó Deus. Que nós sejamos pessoas, Pai, que possamos andar fielmente na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do teu povo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, aumentar aqui, Senhor, as fronteiras, ó Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar, que a sua mão seja sobre as vidas, Pai, sobre as famílias aqui, ó Deus. Que o Senhor, Pai, nos preserve de todo o mal, Senhor. Que o Senhor nos cubra com o teu sangue, Pai. E que nós possamos, Pai, alcançar destaque e viver para a tua glória, ó Deus. Pai, porque para isso o Senhor nos chamou, para isso o Senhor nos formou, ó Deus. E que nós sejamos um testemunho. Toma, Pai, as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Que nós possamos sair esta noite aqui abençoados pelo teu poderoso nome. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Estenda suas mãos. Que o poder de Deus, com o incomensurável amor do Espírito, seja sobre as nossas vidas. E todos aqueles que creem possam dizer amém, amém, amém. Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.